Senhor Deus, em nome de Jesus, eu peço a tua misericórdia sobre a minha vida, e eu peço a tua misericórdia sobre a vida de todos que estão conosco nesse momento, acompanhando essa reflexão. Ó Deus, fala conosco, para a glória, honra e louvor do teu santo nome. Que assim seja. Amém? Graças a Deus. O texto que nós vamos ler está em Filipenses capítulo 4, verso 8. Filipenses 4, 8. Filipenses 4, 8. Diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que for nobre, tudo o que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Olha, quanta coisa, quanta instrução. Vamos ler novamente? Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, se for mentira, não serve. Tudo o que for nobre, se for algo sem nobreza, sem grandeza, sem relevância, não serve. Tudo que for correto, se for errado, não serve. Tudo o que for puro, se for profano, imundo, sujo, não serve. Tudo o que for amável, se for do ódio, da raiva, do rancor, não serve. Tudo o que for de boa fama, se for difamar, não serve. Se houver algo de excelente, se for furreco, não serve. Ou digno de louvor, se não terá aprovação nenhuma de ninguém, não serve. Aí o texto diz assim: pensem nessas coisas. É interessante nós observarmos que o nosso cérebro, ele é um órgão extremamente poderoso. É um computador, nós temos um computador aqui. Ele controla a nossa vida, controla nossas funções vitais. E ele nos permite interagir com aquilo tudo que está à nossa volta. É interessante que o cérebro, esse computador que está aqui dentro de nós, faz isso através dos estímulos, principalmente aqueles captados pelos nossos sentidos. Então, nós estamos rodeados de pessoas, cercados por circunstâncias e situações que podem gerar em nós, através da nossa percepção,
isso tudo com o impulsionamento do nosso cérebro pode gerar em nós o quê? A tendência, né? Um equilíbrio saudável, uma mente saudável, pode produzir em nós alegria, pode produzir em nós motivação, pode produzir em nós força, e assim por diante. Mas também, às vezes, esses impulsos podem ser negativos, ao invés de ser positivos. Se os impulsos positivos eles nos levam a ter uma mente, um pensamento saudável, então os impulsos negativos, eles nos levarão a pensar, viver de maneira descontrolada, pensando assim em tudo aquilo que não é legal, em tudo aquilo que não é bom, produzindo mal na nossa vida, consequentemente, interferindo, atrapalhando a nossa fé. Veja, então, pastor, quer dizer que os cristãos podem ser atacados por maus pensamentos? Sim. Um cristão ele pode ser atacado por maus pensamentos. E esses maus pensamentos, na vida de um cristão, eles vão o quê? Eles vão convidar, eles vão sugerir, eles vão impulsionar o cristão a fazer a coisa errada, a pensar naquilo que não é legal com a intenção de errar, de tomar decisões erradas, equivocadas. Com outras palavras, levar o cristão a pecar. Veja, Gálatas capítulo 5, verso de número 17. Gálatas 5, verso 17. Diz assim, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Estão em conflito um com o outro, a carne e o espírito. Então, o cérebro ele vai processando tudo aquilo que está à nossa volta. Quando nós vamos abastecendo o nosso cérebro de informações, de situações que são legais, que são positivas, que vão contribuir de uma maneira benéfica para a nossa vida, nós vamos logo ser tomados pela força, pela vontade e pela ambição de fazer algo que é legal, que é bom, que inclusive contribui com a nossa fé. Mas se nós permitirmos que coisas negativas comecem a nos cercar e entrar em nossa mente, logo começará a acontecer um conflito dentro da nossa mente que vai impulsionar a nossa fé para baixo. Vai fazer com que nós comecemos a pensar coisas que são ruins. Olha, Tiago 1,14, veja o que diz. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Veja que coisa interessante. Enquanto eu preparava o sermão, ou o estudo, ou a conversa, do jeito que você preferir, enquanto eu me preparava para conversar com você aqui, eu pesquisei algumas questões relacionadas a pensamentos negativos. Veja, preste atenção naquilo que eu vou ler a você. Está aqui, eu deixei separado, não coloquei no esboço, porque depois eu mando o esboço para vocês, e aqui está o nome de pessoas, está a foto de pessoas, que eu não vou compartilhar isso, é lógico. Mas veja pensamentos que passam pela cabeça de pessoas. Olha, não vou falar nomes, fiz pesquisa, fui buscar pensamentos que as pessoas transcrevem da mente, colocam não no papel, porque isso aqui está tudo dentro de um mundo virtual, redes sociais. Pensamento número 1 aqui, numa pessoa aqui, eu não vou falar o nome. Quando eu estou perto de uma pessoa querida,
fico imaginando aquela pessoa morta. Pensamento ruim. Estou perto de uma pessoa, fico imaginando aquela pessoa morta. Outro pensamento, ó. Às vezes eu estou num lugar alto, imagino me jogando dali. Ó, ó. Outra pessoa. Às vezes estou perto de alguém, me imagino dando uma surra na pessoa. Vai. Tomado por um sentimento agressivo aqui, ó. Quanta coisa que nós temos visto, né? Quem gosta da Atena, quem gosta do Bate, sei lá, o menino lá de ouro, né? Quem gosta do outro lá, que também agora está fazendo um sucesso tremendo, eu não sei o nome dele. Siqueira Júnior. O Joe é fã do Siqueira Júnior. Nem é seu perfil, né, Joe? Está aqui, ó. Outro pensamento, outra pessoa, ó. Tudo com o nome aqui, ó. O nome da pessoa, a foto da pessoa, tem o endereço da pessoa, tudo em rede social. Aí era uma conversa onde pessoas iam apresentando os seus pensamentos ruins. Olha a outra aqui, ó. Eu penso em mim, está escrito assim, eu penso em mim levando um tiro, sendo atropelada, chegando notícia que o meu marido morreu, ou que está no hospital. Olha como as pessoas... E isso parece que você vai olhar aqui, ó, 6.000 curtidas, 6.300 curtidas. Quer dizer, são pessoas que pensam de maneira muito semelhante, ou talvez até pior. Outra pessoa, ó. Essa aqui ó o que passa na cabeça de uma pessoa. E talvez você pode pensar aí, não, mas isso não acontece com crente. Não acontece? Eu vou ler aqui, eu vou tomar cuidado, porque tem até palavrão, então eu vou tomar o cuidado para não ler palavrão aqui, ó. Eu também, principalmente quando estou fazendo prova. Olha o que passa na cabeça dessa pessoa aqui, ó. Imagino tirando a roupa, está fazendo prova, está na escola, imagina tirando a roupa, saindo nua, pelada, pelos corredores da sala de aula e pelo corredor do colégio, logo a seguir, gritando. Aí ela fala os palavrões aqui. Não posso falar o que está escrito aqui. E finjo uma convulsão. Logo em seguida. Aí ela escreve assim, ó. Eu fico tremendo quando isso passa pela minha mente. Outro pensamento aqui, ó. Outra pessoa. Eu, quando estou no ônibus, sempre imagino, alguém instalou uma bomba embaixo do ônibus, vai explodir, matando todo mundo. O coração acelera, está escrito aqui, ó. E eu começo a suar frio. Aí tem um outro aqui, esse aqui eu peguei e coloquei ele junto só para você entender e nós podermos continuar a nossa conversa. Ó. Achei que fosse maluco. A pessoa dizendo, eu achei que eu fosse maluco, mas tem um monte igual a mim. Às vezes a pessoa pensa, só eu que penso isso. Aí você vai vendo que tem um monte de gente pensando coisa ruim por aí. Essas ideias vêm do nada, pela sua cabeça, e você fica dizendo, sou uma pessoa boa. Por que isso passa pela minha cabeça? Que loucura. Está tudo aqui. Tudo aqui. Fiz a pesquisa, falei, eu vou ler com o pessoal isso aí. Porque a nossa conversa hoje, o inimigo número 3 da fé são os maus pensamentos. Os maus pensamentos. É importante nós lembrarmos que nós temos a mente de Cristo. Nós não podemos esquecer
que temos a mente de Cristo. E pode ser que algum de vocês, dos que estão aí nos acompanhando, estejam assim. Está passando algumas coisas ruins na cabeça, uns pensamentos meio estranhos. Aí começa a pensar mal da esposa, começa a pensar mal do marido, começa a pensar mal do patrão, da patroa, começa a pensar coisas que não são legais. Ei, Deus te colocou aí para ouvir o que a conversa de hoje tem para te fortalecer na sua fé. São pensamentos ruins, são situações que acabam levando você a começar a preencher a mente de coisa ruim. E esse preenchimento, ele tem a intenção número 1, que é levar você a pecar, a fazer algo contra alguém, a fazer algo contra você mesmo. São pensamentos que levam a pessoa a ficar muitas vezes assim: ai, porque meu marido, será que o meu marido, ele não está me traindo? Será que meu marido não está fazendo isso, não está fazendo aquilo? Aí quer dizer, eu vou fazer também, porque se ele faz, eu também posso fazer, e assim por diante. Vai longe. A fé da pessoa, a confiança da pessoa começa a ser destruída de um jeito. Olha, vamos ler a Bíblia. 1 Coríntios 2,16. Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Outro texto. Efésios 4, 22 e 23. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar. Então, olha, vocês foram ensinados a serem renovados no modo de pensar. Você entregou sua vida para Jesus? Você é um cristão? Você é um homem, uma mulher de Deus? Você está se aproximando de Cristo nesses dias? Nesses dias você acabou conhecendo Jesus? Nesses dias você acabou retornando para Jesus? Então, agarra isso aqui para você. A sua mente é uma mente de Cristo. A sua mente, ela deve estar verdadeiramente alinhada com a vontade e com o propósito de Deus para a sua vida. Cuidado, nós vamos dar sequência e olhar direitinho, mas às vezes a pessoa ela vai permitindo que situações vão produzindo na mente dela aquele pensamento ruim que faz com que ela não acredite em Deus, não acredite na palavra, não acredite nas pessoas, não acredite nem em si mesma. Olha, veja bem, os maus pensamentos, eles são como os pássaros. Os pássaros, eles voam sobre nós, não voam? Eles voam sobre nós. Nós não podemos impedir que os pássaros voem sobre nós, mas nós podemos impedir que eles façam um ninho na nossa cabeça. Então, nós temos sim condição de vencer os maus pensamentos. E nós temos, antes de mais nada, entender, nossa mente é de Cristo. E na nossa mente não cabe maus pensamentos. Nós não podemos permitir que os maus pensamentos, eles preencham a nossa mente. Veja, então, como vencer os maus pensamentos, pastor? Vamos lá, vamos ler. Primeiro de tudo, nós temos que ver o quê? O que não fazer. O que não fazer. Eclesiastes, capítulo 10, verso 20, diz assim, olha, nem no teu pensamento amaldiçoes o rei, nem tampouco no mais interior do teu quarto amaldiçoes o rico, porque as aves dos céus poderiam levar a tua voz, e o que tem asas daria notícia às tuas palavras. O que tem asa daria notícia das tuas palavras. Veja bem, tem que tomar cuidado com aquilo que pensa.
porque aquilo que pensa pode vazar, pode escapar e pode acabar trazendo resultados muito ruins à vida da pessoa. O que fazer, pastor? Primeiro, não alimente maus pensamentos. Evite assistir ou ver coisas que não são boas para você. Evita. Tem gente que fica assistindo filme de terror, depois não dorme de noite, de suspense, depois não consegue tomar água na cozinha, porque tem medo que tem alguma coisa na cozinha. Tem gente que fica vendo aqueles filmes de tipo Fred Krueger com motosserra, Jason e assim por diante, e depois os pensamentos eles começam a invadir a mente da pessoa. Cuidado com aquilo que você vê. Mateus 6:22. Vamos ler o que diz Mateus 6:22. Mateus 6:22 diz assim: os olhos são a candeia do corpo. Se os olhos forem bons, o seu corpo terá, todo o seu corpo será cheio de luz. Então, aquilo que nós vemos, aquilo que nós permitimos que o nosso cérebro processe através da nossa vista, vai gerar em nós pensamentos bons ou ruins. Então, primeiro de tudo, o que eu não posso fazer, pastor? Primeiro, eu tenho que tomar cuidado com aquilo que eu vejo, com aquilo que eu ouço. Não alimente maus pensamentos. Gênesis 3:6, olha o que diz. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, além disso, desejável para se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu-o e deu ao seu marido, que comeu também. Então, olha, quando a mulher viu a árvore que parecia agradável ao paladar, atraente aos olhos, desejável, cuidado com aquilo que você vê. Me permita ser um pouco chato na conversa, mas necessário por bom andamento da vida em Cristo. Cuidado com o que você vê no seu celular. Cuidado com aquilo que você tem buscado em rede social. Cuidado com aquilo que você vê. Cuidado. Outra coisa importante, o que eu não devo fazer, não posso ficar em companhias que não edificam. A gente fala disso aqui, Salmo 1, verso 1, como é feliz aquele que não segue conselho dos ímpios, não imita a conduta de pecadores, não se assenta em roda de zombadores, de escarnecedores. Cuidado com quem você... Cuidado. 1 Coríntios 15:33 diz assim: não se deixem enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Tudo isso, nós temos que tomar cuidado. Às vezes, nós estamos tentando fazer a coisa certa. Você pega 7 horas da noite, você está aí, ou depois das 7 horas, quando possível, você senta para assistir a transmissão, esse vídeo, não ao vivo, mas a reprise. Está se esforçando para fazer a coisa certa, tal, mas está sempre cercado perto de gente que só fala coisa errada, que só pensa coisa errada. Está sempre cercado de gente que não tem uma boa conversa. A mente vai estar sempre sendo abastecida de coisa ruim. Se fosse eu, você vai deixar? Eu não aceitaria. Cuidado. Outro ponto, letra C, para você que está anotando, não ficar ocioso. Efésios 5:16 diz assim: aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus.
Não vou entrar na conversa, apenas vou ajudar a lembrar o exemplo do rei Davi, ocioso na varanda da casa dele, dando uma olhada, e ele enxerga uma mulher bonita tomando banho. Não preciso continuar a conversa, você já sabe aonde foi parar essa história. Cuidado, então o que não fazer? Primeiro, não encha a sua mente de coisa ruim. Como não encher? Primeiro, tomando cuidado com aquilo que vê, com aquilo que ouve. Segundo, não ficando cercado de más companhia. Terceiro, não ficando ocioso. Tem um ditado, é ditado, não está na Bíblia. É um ditado que diz assim, ó, a cabeça vazia, ela é uma oficina para o diabo. Procura alguma coisa boa, alguma coisa saudável, vai ler a Bíblia, vai ler livros, tem bons livros, vai assistir um bom programa e assim por diante. Vai lá no canal do YouTube, PR Marcão Bombo, tem um monte de mensagens, tem 666 mensagens, 666. Eita lá, ela tem que subir logo a mensagem de hoje, lá para sair esse 66 aí, ó, tá doido? Então, o que eu faço, pastor? Para que os maus pensamentos vão embora. Vamos lá. Romanos 12, 1 e 2 diz assim, ó, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com este século, mas, aqui ó, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o que eu faço, pastor? Primeiro lugar, preencha a sua mente. Duas ferramentas boas para preencher a mente. Primeiro, Romanos 10, 17. Ferramentas boas para preencher a mente. A palavra de Deus, olha. Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Então, primeiro lugar, preencha a mente com coisa boa. A palavra de Deus é algo bom. Segundo lugar, preencha a sua mente com louvores. Atos 16, 25 diz assim, ó, por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando, cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. Veja bem, eles estavam presos, mas mesmo presos, eles estavam orando e eles estavam cantando louvores a Deus. Eles podiam estar quietos, calados, pensando em como provocar, como promover uma rebelião, pensando em como fazer alguma besteira, talvez até mesmo em como tirar a própria vida. Mas eles escolheram estar orando e cantando louvores a Deus. Primeiro lugar, o que fazer, pastor? Preencha a sua mente com palavra e com hinos, com louvores, canções a Deus. Preencha. Segundo lugar, se entregue em obediência a Cristo. Seja obediente a Cristo. 2 Coríntios 10, verso 5 diz assim, destruímos argumentos, toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Olha, destruímos argumentos. Sabe, tem pessoa que está sempre apresentando. Você já viu pessoa assim? Você conhece pessoa assim? Que sempre tem um argumento para ser desobediente? Sempre tem um argumento para fazer a coisa errada? Você conhece pessoa assim? Aqui está escrito assim, olha, destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Às vezes a pessoa usa até texto da palavra de Deus para justificar o erro que ela está vivendo, está inserida e assim por diante. Então, Paulo, na carta aos Coríntios, ele diz assim, destruímos argumentos, destruímos toda pretensão, levamos o nosso pensamento cativo. Ele tem que se tornar obediente a Cristo.
Tudo aquilo que Cristo disser, nós devemos de fazer, de executar. Efésios 6,12 diz assim, olha, nossa luta não é contra pessoas, mas contra poderes, autoridades, contra dominadores desse mundo de trevas, contra forças espirituais do mal nas regiões celestiais. É uma guerra, onde o principal alvo a ser atingido é a sua mente. Se você não cuidar da sua mente, você acaba ficando louco. Você acaba ficando louca. Você acaba fazendo coisas ruins. Você acaba fazendo coisas que vão fazer mal para você, para pessoas que estão à sua volta. Então tem que tomar cuidado da mente. Inimigo número 3 da fé, os maus pensamentos. Terceiro ponto para nós irmos para o finalmente da nossa conversa. Tomar o capacete da salvação. Efésios 6,17 diz assim, usem o capacete da salvação e a espada do Espírito. Usem o capacete da espada, usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Coloca o capacete da salvação, proteja a sua mente. Para nós finalizarmos a nossa conversa, um exemplo bastante importante de um personagem bíblico que tinha tudo para pensar besteira, mas ele estava com a mente totalmente cativa, em obediência a Cristo, a Deus, a palavra de Deus. José, ele ainda não era casado com a Maria. De repente a Maria está grávida. Imagine como que foi a cabeça do José quando ele recebe essa informação. Imagine. Que? Grávida? Como grávida? Nós não fizemos nada. Está grávida. Hoje em dia tem umas meninas que falam por aí, né? Ai, acho que estou grávida do Espírito Santo. Sim. Só que não. Imagine. Na cabeça do José. Veja o texto, Mateus 1, 18 e 19. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que eles se unissem, achou-se grávida pelo poder do Espírito Santo. Por ser José seu marido, um homem justo, não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Então veja bem, o José, aí tem toda aquela questão, o anjo conversa, ele ouve, ele entende, ele acredita, e nessa ele acaba desfrutando da bênção que foi ter o Salvador da humanidade nascendo da família dele, da casa dele. Olha que coisa jóia. Mas por quê? Porque a mente estava guardada, a mente estava protegida. Então, cuidado. Veja maneiras, veja meios. O estudo ele vai ajudar, não é um estudo aprofundado, mas é um estudo que com toda certeza ele é prático o suficiente para te ajudar a não ficar dando margem, dando legalidade para coisas ruins, para pensamentos ruins, que vão fazer mal a você, a sua família, a sua vida profissional, a sua empresa, vão fazer mal ao seu ministério, ao seu chamado e assim por diante. Cuidado para não permitir, para não dar legalidade, tá bom? Pastor, olha, quer que eu fale? Eu estava aqui hoje, mas eu só pensei besteira o dia inteiro, e agora, o que eu faço? Bom, na minha mente, na sua mente, não tem um botãozinho chamado del, né, de deletar, não tem a função Ctrl Z para apagar ou desfazer o que foi feito. Então, o que nós fazemos se passou coisa ruim na nossa mente? 1 João capítulo 1, verso 9 diz assim, olha, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Pensou coisa ruim? Vem pensando coisa ruim há alguns dias, passou por um lapso aí, passou alguns pensamentos malignos na sua mente. Peça perdão a Deus
Leve sua mente cativa a Cristo, se abasteça da palavra, cante louvores, não fica em ociosidade, cuidado de pessoas, cuidado daquilo ou de quem você está cercado. Cuide da sua mente. Você pode vencer os maus pensamentos. Deus te abençoe. Eu quero orar com você. Amanhã nós vamos ver o quarto inimigo da fé. Quarto inimigo da fé. Senhor, em nome de Jesus, que eu oro, Pai, oro, Deus, porque talvez agora, nesse momento, alguém, ó Deus, esteja com algum pensamento ruim na mente. Talvez alguém veio para essa reflexão da noite de hoje, até mesmo com pensamentos suicidas. Talvez alguém acompanhando, talvez alguém ouvindo essa mensagem e estava pensando em tirar satisfação com alguém, pensando em brigar com alguém, talvez até mesmo pensando em tirar a vida de alguém. Talvez alguém pensando ruim de si próprio, pensamento mal de si próprio. Deus, em nome de Jesus, os dias são tão difíceis e precisa de trabalho, e precisa de cliente, e precisa de dinheiro, e precisa disso, e precisa daquilo, e às vezes o resultado não é o que meu irmão ou minha irmã estavam esperando, e o campo passa a ficar fértil para ter maus pensamentos. Eu rogo a Ti agora, em nome de Jesus, que essa palavra encha o coração dessa pessoa da fé, da confiança, de que o Senhor está com ela, de que o Senhor está agindo, operando, e quando o Senhor opera, ninguém pode impedir. Põe fé no coração dessa pessoa, Deus. É o desejo do meu coração, que se cumpra a Tua palavra nele ou nela, em nome de Jesus. Você recebe? Diga amém, Jesus.